Pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Companheiras e companheiros, hoje no podcast Glione, no segundo episódio que estamos falando sobre os teóricos geopolíticos, vamos falar de um autor que ajudou a ensinar o Brasil a se enxergar no mapa, não como colônia resignada, mas como ator estratégico continental. Vamos falar de Mário Travassos. O Mário Travassos foi um homem que pensou o Brasil e não se alienou. E ele pensou o Brasil quando pensar o Brasil ainda era visto como ameaça. O Mário Travassos é um militar e ele escreve no período entre guerras, no mundo em convulsão, crise do liberalismo, ascensão das potências industriais, reorganização do sistema internacional. O Brasil ainda era exportador primário, politicamente dependente e territorialmente desarticulado. O Travassos percebe algo fundamental. Quem não controla o próprio espaço será controlado por aquele que o compreende melhor. Muitas influências teóricas vão fazer parte dessa criação da teoria da geopolítica em Mário Travassos. Ele dialoga diretamente com Halford Mackinder, que especialmente com a ideia de que espaço, circulação e poder caminham juntos, mas ele não copia, ele tropicaliza a geopolítica anglo-saxã. Enquanto Mackinder pensava a Eurásia, Travassos pensa a América do Sul como um sistema integrado, atravessado por eixos de circulação, disputas regionais e centros de gravidade. Então, pessoal, o Everardo Beckhauser, que eu falei no último podcast, ele vai beber da influência geopolítica alemã, enquanto o Mário Travassos vai receber influências da geopolítica anglo-saxã. E eles aí vão criar as suas próprias teorias geopolíticas. Mas o Mário Travassos, ele vai pensar a América do Sul como um tabuleiro. E reside aí o núcleo do pensamento de Travassos, as duas principais coisas, que são as bacias hidrográficas, a bacia amazônica e a bacia do Prata. Para ele, esses dois sistemas estruturam o continente e o Brasil está no meio desse tabuleiro. O Travassos identifica uma rivalidade estrutural Brasil-Argentina não moral, mas geográfica e estratégica. Quem controla as vias de circulação, rios, ferrovias, corredores terrestres, projeta poder. Geopolítica aqui não é bravata, é logística, estrutura, infraestrutura e decisão estatal. O Travassos, ele rompe com a visão estática do território. Para ele, território não é só chão, é movimento. Sem integração do interior, sem articulação entre regiões, o país vira um arquipélago dependente. E essa leitura antecipa debates que só mais tarde ganhariam força, como planejamento nacional, infraestrutura como política de poder, integração territorial como soberania real. A principal obra dele, que é a projeção continental do Brasil, o Travassos é direto. O Brasil pode ser potência de equilíbrio na América do Sul, mas só se abandonar o improviso e assumir a estratégia. Não existe destino manifesto, existe projeto ou submissão. O Travassos influenciou gerações de políticos, geopolíticos, militares e civis. Abriu caminho para Golbery, Meira Matos e todo o debate sobre Amazônia, Atlântico Sul, integração continental, autonomia estratégica. Mesmo com limites ideológicos, seu mérito é inegável. Ele ensinou o Brasil a pensar em escala continental. O Mário Travassos, gente, ele veio de um tempo onde era um país onde os países estavam em plena convulsão político-ideológica, a ascensão do nazifascismo,
a crise do liberalismo econômico, e ele vai pegar uma parte disso e formular uma teoria geopolítica. A partir daí, como ele era militar, nós vamos ver como os militares vão começar a articular o pensamento geopolítico e fundi-lo à sua doutrina militar. Nós podemos ver que, como ele era professor da escola, como ele era geopolítico, professor de escola militar, ele vai fazer o seguinte: vai fazer a formação social do exército. Ou seja, ele vai ficar mais. Ele buscava a modernização das Forças Armadas. Ele vai buscar, na teoria acadêmica, uma modernização do pensamento, tanto quanto de como as Forças Armadas devem garantir os seus principais meios de subsistência no território brasileiro. Agora, gente, isso responde aos três imperativos que se manifestavam desde o século XIX. A preocupação dos militares com o hiato entre as elites políticas e a formação social do exército, a influência crescente do positivismo no exército frente ao amadorismo das escolas de instrução do exército em temas militares e a pressão externa sobre a soberania do país. Então, nós podemos ver que o Mário Travassos vai beber muito de outra fonte, que é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele vai ser um dos principais escritores que irá criar a base intelectual para a formação sociointelectual do Exército. Então, essa ideologia modernizadora, como pensada pelos jovens turcos, vai fazer muita parte dos Travassos. E isso aí vai sintetizar três modelos de soldado dentro do Exército: o soldado cidadão, o soldado profissional e, principalmente, o soldado corporação, que era sempre preocupado em intervir moderadamente em defesa do país e da corporação. E isso aí, gente, nós podemos ver que o Mário Travassos vai ser bastante influenciado por isso. Nós podemos salientar que a escola geopolítica brasileira, ela vai começar com o Mário Travassos. E como nós podemos ver, ele vai fazer essas recomendações quanto à gestão territorial brasileira, ação externa no seu entorno regional, com o livro dele, A Projeção Continental do Brasil. O estudo da geopolítica vai se referir à identificação das possibilidades e obstáculos ao aumento da influência de um Estado em um dado território. Os Estados nacionais, eles tenderiam a buscar três objetivos geopolíticos: principalmente saídas para o mar, dominar a totalidade das bacias hidrográficas e estender o domínio para onde o tráfico os possibilite. Isso aí são as expressões de um mesmo fenômeno, a procura pela expansão do poder em bases territoriais. Os estadistas brasileiros deveriam observar essas tendências ao formularem uma política para a América do Sul. E o Travassos, ele vai ver os antagonismos geográficos naturais na América do Sul. O primeiro é o antagonismo entre o Oceano Atlântico e Pacífico, separado pela Cordilheira dos Andes. O segundo é o antagonismo entre as bacias Platina e Amazônica, separadas pelo Planalto Boliviano, centro da América do Sul. Isso aí, gente, para o Mário Travassos, gerava instabilidade geográfica decorrente das diversas formações estatais e transformações geopolíticas presentes na América do Sul. E por isso que o Mário Travassos, ele vai ser um dos principais a criar essas teorias. Como eu sempre digo, ele vai pensar o Brasil em uma escala continental. Então, pessoal, estudar Mário Travassos hoje não é saudosismo militar, é entender que a soberania não nasce do discurso, nasce da leitura concreta do espaço, da economia e do poder. Então, pessoal, fiquemos assim. No próximo episódio, nós falaremos sobre a
Lísias Augusto Rodrigues, e como ele vai conceituar o espaço aéreo como uma variável estratégica. Então, pessoal, até o próximo podcast, Glione. Pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se esse episódio te fez pensar, curta, compartilhe, se inscreva no canal Ricardo Lúcio Castiglione. Nos vemos no próximo podcast Glione. Até mais.